Quem encontrou Juízes capítulo 6, dizem amém. Então vamos ler a palavra, meus amados. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Verso 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A coisa vai apertar até você clamar. Enquanto você achar que vai dar certo sem clamar, a coisa vai ficar difícil. Vai apertar, até que você entenda que é preciso clamar. Enquanto a igreja não perceber que é preciso clamar, as coisas vão apertar. Levante as mãos. Então clama agora em nome de Jesus. Clamas a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos na tua presença uma vez mais essa noite, meu Deus, com essa grande multidão que aqui está para adorar o teu nome, os irmãos que estão em casa pelo canal do YouTube, clamando ao Senhor, aleluia, enaltecendo, glorificando, exaltando o teu nome. Alcança, Senhor, o teu povo nesta noite. Derrama, Senhor, a tua presença, a tua graça, como derramaste ontem neste lugar, como derramaste também hoje à tarde neste lugar. Derrama a tua presença, alegra o teu povo e nos anima, Senhor, a andar na tua luz, a andar na tua gloriosa presença. Seja conosco, meu Deus. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor por tudo, pelas dificuldades, pelas vitórias, pelas lutas, pelas barreiras, por tudo, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Eu sei que a luta foi pesada, está sendo pesada para todos. Eu sei que você enfrentou grandes lutas esse ano, um dos anos mais difíceis de enfrentar foi esse 2020, um ano complicado, de muita luta. Mas eu tenho certeza, e eu vou falar isso: quem de vocês viram a mão de Deus agindo na sua vida? Fazendo uma retrospectiva aqui das lutas que você passou, quem sentiu que Deus foi com você em algum momento da sua vida? Quem teria motivo para agradecer a Deus hoje? Tem alguém que teria motivo para agradecer a Deus hoje, mesmo diante da luta? A luta bateu, mas faltou o prato de feijão com arroz na sua casa? Faltou? Faltou a comida lá para você algum dia? Você ficou sem almoçar? Ficou algum dia sem jantar? Ficou algum dia? Ficou algum dia com frio porque não tinha cobertor? Faltou cobertor? Então você tem motivo, porque a Bíblia diz: se tiver com que comer e com que vestir, com isto alegrei-vos.
E não só com o que comer e o que vestir, você ainda vem para a igreja e sente a presença do cobertor espiritual chamado Jesus. Bendito seja Deus. Então tem motivo, irmão. Não deixa o diabo colocar frustração. Não tem carnaval, não tem como é que diz? Natal. O Natal nosso é vivo todo dia. O nosso Cristo está vivo dentro do nosso coração. Amém, meus amados? Não é a carruagem, não é os animaizinhos do Papai Noel. Nós temos o Papai do céu que está conosco 24 horas por dia, nos ajudando e nos fortalecendo. Queridos irmãos, os filhos de Israel pecam contra Deus, pecam. E quando a nação peca, quando há um pecado, junto com o pecado vem consequência. Junto com o pecado vem consequência. Quando eles pecaram, o Senhor levanta contra eles, olha só, o Senhor entrega Israel, na mão dos midianitas. Você já imaginou, irmão, Deus te entregar e nos entregar na mão do adversário? Você já pensou o que é isso? Tem pessoas que sofrem e é Deus que pega ele assim, ó, e dá na mão do adversário. Está aqui, faz o que você quiser. Porque ele pecou, ele desobedeceu, ele foi rebelde, eu vou colocar ele na sua mão. Brinca com ele à vontade. Deus, você pensou isso aqui? É isso. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os fez o quê? Os entregou, os deu nas mãos dos midianitas. Foi Deus que deu. Porque se Deus não der, não tem doença. Se Deus não entregar, não tem Satanás que toca no povo de Deus. Uma coisa você pode ter certeza, você pode dizer, só permitindo Deus o diabo pode tocar. Sem a autorização de Deus, você anda na madrugada, você entra na periferia, você dirige de madrugada, você anda, você entra e você sai, e a mão do Senhor te cobre, e você está seguro debaixo das asas do Senhor. Mas eles pecaram, prevaleceu. O Senhor entregou lutando, vai lutar, você se vira, e começou a lutar. Israel com midianita, mas os midianitas prevalecendo, os midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si covas nos montes e cavernas. A luta bateu, o Senhor entregou na mão dos midianitas, irmão. Sabe que era uma sociedade totalmente agrícola. Israel não vivia ainda a época da modernidade, e nem tampouco agora a pós-modernidade. Era uma época exclusivamente agrícola. Era uma época em que se vivia do que plantava. Mas Israel desistiu de plantar. Israel vai para a cova, Israel vai para a caverna, Israel vai construir fortificações e esconder do inimigo. É isso que acontece. Parece que eu estou vendo esse cenário, esse pano de fundo com a nossa realidade atual. O que tem de gente na caverna, o que tem de gente escondido, que não tem mais força para vir na igreja, que não tem mais força para congregar, que não tem mais força para buscar a Deus, que está envolvido, embaraçado com coisas dessa vida. Mas eu louvo a Deus porque tem um povo que veio nessa noite buscar a presença de Deus e revestir da presença do Senhor Jesus. Por que eles esconderam? Na caverna, escondido. Confia mais na palavra dos homens, dos cientistas, do que na palavra do próprio Deus, que diz: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás. Aleluia! Quem tem visto a mão de Deus na tua vida? Aleluia! Você pode ver, se você não vê, você está com problema. Vamos lá. Eles enfrentaram uma luta. Eles semeavam, vieram midianitas, amalequitas e também os do Oriente, no verso 3, contra eles. E punha-se contra eles, irmão, em campo, destruía frutos
da terra até chegar a Gaza, destruía tudo. É mais ou menos assim, irmãos. Deixa eu falar para vocês aqui. Quem viveu a época do século passado, veio aí dos anos passados, irmãos aí com 40, 50 anos, 60, 70 para frente, vai saber do que eu estou falando. Você plantava, e não é só plantar. Quem já viveu da agricultura aqui? Alguém já desenvolveu algum tipo de agricultura? Você plantava e você tinha que reforçar a cerca. Quem já fez isso? Porque você plantava e o milho está nessa época do ano cheio de boneca. Boneca é a espiga que não está formada ainda, para quem não conhece a linguagem da agricultura. E está aquele milho bonito, verde, cheio de boneca, de espigas que estão prestes a vingar. Aí o gado do vizinho, o animal do vizinho, o animal roceiro, o burro roceiro, a vaquinha roceira, ela começa a fazer o que na cerca? Forçar a cerca para enfiar o pescoço. A irmã do irmão Branquinho sabe disso. Eu também lembro muito disso. Meu Deus, Diácono Fábio viveu isso, né, irmão Fábio? E elas forçam a cerca para quebrar. Você chega a escutar o arame ringindo, o pescoço do gado empurrando a cerca para quebrar, e está quebrando tudo. Irmão, era plantando de dia e vigiando de noite. Mas ninguém entende. Dá uma tristeza na alma da gente. A gente está pregando, mas ninguém entende nada. A roça estava toda plantada, e o feijão estava bonito, tudo florido, carioquinha estava lá no meio da lavoura, e de repente se acordava com o barulho do gado quebrando tudo. Os animais entravam na lavoura quebrando tudo, e o pai acordava: menino, vamos embora. E você saía até meio tonto de sono, descalço, no meio da roça, tocando vaca velha que não queria sair. Era aquela luta, porque eles queriam destruir a sua plantação, e você com muito custo, a noite inteira, botando gado roceiro para fora. Aí você conseguia tirar. No outro dia de manhã, o pai pegava o baldinho de grampo, de cerca, o arame farpado, a truqueza na mão, o alicate e a máquina de abrir buraco, e vai nós reforçar cerca, tampar buraco. Tem muita gente que não está colhendo porque o adversário invadiu. Tem gente que plantou uma boa faculdade, mas o diabo invadiu. Tem gente que plantou até um bom casamento, mas não cercou. A igreja do Senhor é jardim fechado, fonte selada. A igreja do Senhor não é campo aberto. Você tem que ir para o meio do seu campo, para o meio da sua lavoura, defender o que Deus colocou nas suas mãos. Teve um homem que foi para o meio de um campo de lentilha, e diz a Bíblia que o homem lutou que nem um condenado, defendendo um campo de lentilha. Ele diz: aqui não, Satanás, eu suei aqui para plantar esse campo, eu tive que derramar suor para plantar essa lavoura, e agora você não vai entrar no nosso meio. Posso dizer para você uma coisa? Eu estou ficando estarrecido, angustiado, nervoso, sem saber o que fazer, porque eu olho para a igreja como uma plantação de Israel, como uma lavoura de Deus, mas eu não dou conta de tampar buraco. Sozinho eu não consigo. Eu estou vendo o diabo levando a lavoura, levando promessa de alguém que seria uma bênção na mão de Deus, desviando obreiro, desviando jovens, destruindo casamento, destruindo família. Deus nos chamou aqui nessa noite para tapar as brechas, para fechar a lavoura. Essa lavoura tem que produzir, e o diabo tem que sair do nosso meio. Ninguém está entendendo. Irmão, estou falando de uma coisa que eu vivi. Você estava lá no meio da lavoura de milho e feijão, o gado entrava, e para tirar essa praga, ele sabia onde que ele tinha entrado, mas ele não queria sair de jeito nenhum. Ele não ia onde ele tinha entrado. Era com muito custo. Era com muito custo para você se ver livre. E era isso que acontecia. Israel plantava quando estava tudo bonito. Imagina o milho bonito, a soja, o trigo, a cevada. Vinham os midianitas, amalequitas e os do Oriente, e armava a tenda e colocava o gado no meio da plantação. Isso aí é quebrando tudo. Israel não podia falar nada, e aquilo foi quebrando tudo, arrancando tudo. Eles foi escondendo no buraco, na caverna, porque
porque muita gente desanima, não tem mais jeito para mim, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu ponho a mão não vai para frente, não tem jeito, tudo que eu tento fazer não dá certo, eu vou parar, eu vou para a caverna mesmo. E a maioria das pessoas foram para a caverna. Aí a Bíblia diz que esse povo, quando viu que o negócio estava feio, começou a clamar o Senhor. Aleluia. Viu a quebradeira, a fome, a luta, começou a clamar o Senhor. Você está vendo a luta batendo no quintal do outro, você não está clamando? Deus vai permitir a luta dentro da sua casa, para você aprender a clamar a Deus. A gente chama para vir para o culto, a gente chama para vir para a oração, a gente convida para vir para a campanha, mas você não está achando que é brincadeira? Deixa a luta bater dentro da tua casa, que tu vai ver se não é preciso abrir a boca e clamar o nome de Jesus. Não é tempo de brincar, é tempo de clamar. Sucedeu que clamando, irmão, olha o que Deus vai fazer. Quando eles clamaram, Senhor, não tem jeito, a gente planta, Midianita destrói, roubava o gado, roubava tudo, o que nós vamos fazer? O Senhor envia um profeta. Qual foi a profecia do profeta? Imagine eles lá orando e clamando, Senhor, tem misericórdia, não sabemos mais o que fazer. Aí chega um profeta e fala assim: o Senhor me mandou aqui, eu tenho um recado de Deus para vocês. Todo mundo vai dizer, qual é o recado? Aí o profeta abre a boca. Verso 7. Sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei essa terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Foi só essa a mensagem. Alguém está imaginando que o profeta vai chegar lá e dizer: eis meu servo, que eu estou vendo, não está vendo nada. Só está dizendo assim: olha, eu tirei vocês da terra do Egito, eu dei para vocês essa terra, tirei vocês da casa da servidão, botei vocês numa terra boa, e disse para vocês isso: não temais outros deuses. Ou seja, não sirvais a outros deuses. O que você entende com essa palavra? Deus está dizendo: a luta de vocês é porque vocês se dobraram diante do inimigo. É por isso que igreja é lugar de você vir ouvir verdade. Deus vai livrar esse povo? Vai, eu vou entrar no livramento de Deus. Mas antes de Deus livrar esse povo, Deus vai explicitar para eles o porquê da sua luta. Então, se você vai numa igreja ouvir massagem de ego, mãozinha na cabeça, não é profeta de Deus que está pregando. Deus está dizendo para você nesta noite: eu permiti coronavírus, eu permiti a praga, eu permiti a peste, porque eu não estou agradando desse povo, eu não estou agradando da sua vida. Você está vivendo em prol dos seus interesses, você só vive pensando no seu próprio umbigo, você não pensa em Deus, você não pensa em família, você não tem compromisso com a palavra de Deus. E Deus está dizendo: também não tem compromisso contra vocês. Vai vir coronavírus, vai vir luta, vai vir desemprego, vai vir fome, mas se vocês clamar o meu nome e consertar a vida, eu posso abrir a janela do céu, eu posso operar. Eu ainda estou dando escape, mas o Senhor não dá. Ele só dá o recado porque está oprimindo. Ele só dá o recado: estou oprimindo vocês porque vocês não obedeceram a minha palavra. Irmão, sabe quem é o Brasil? Sabe quem é o Brasilzão nosso? É o Brasilzão da farra. É o Brasilzão, meu irmão, é o Brasilzão da farra, da cerveja gelada. É o Brasilzão do palavrão. É o Brasilzão do pancadão. É o Brasilzão do forrozão. É o Brasil do carnaval. É o Brasil do cigarro, da maconha, da cocaína. É o Brasil do adultério, da fornicação. É o Brasil do futebol. É o Brasil da política. É o Brasil do latrocínio. É o Brasil do roubo. Esse não é o Brasil do Senhor. Mas no meio dessa geração tem um povo diferente, que ainda crê, que ainda confia, que ainda vive a plenitude dessa palavra. Eu não sei, a quebradeira vinha para todo mundo. Os amalequitas destruíam a plantação de todo mundo.
Só que tinha uma família lá, no verso 11 a seguir, vai dizer que tinha um cidadão chamado Gideão. Seu filho estava malhando o trigo. Como é que é? Vamos lá, verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bisrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Espera aí. O anjo do Senhor não foi na caverna. O anjo do Senhor não foi nas fortificações. Não foi nas covas, porque estava nos buracos escondido. O anjo do Senhor procurou alguém que estava trabalhando. Ninguém entendeu nada. O Senhor não vai atrás de preguiçoso, meu irmão. Obreiro que não tem fé para trabalhar. Obreiro que não tem fé para fazer a obra de Deus. Obreiro mais vazio do que tudo. Se eu fosse esses obreiros, eu tinha coragem, meu irmão. Traz a credencial, joga aqui em cima. Larga essa credencial para lá. Joga fora. Joga esse negócio fora. Pisa em cima. Você não tem coragem de fazer a obra de Deus? Deus vai levantar um povo que tem fé para fazer a obra de Deus. O anjo do Senhor não vai atrás desses homens, mas vai atrás de um homem que estava fazendo o quê? Malhando trigo. O que é malhar trigo? Para as irmãs que são mais leigas, malhar trigo é plantar trigo, não é, irmãs? É ou não é? Malhar trigo é plantar trigo, não é, irmãs? Só teve uma que fez assim. Não. Só teve uma que teve coragem de balançar a cabeça que não é. Não é. Malhar trigo, irmão, é colheita. Malhar trigo é isso aqui, ó. É pegar o feixe de trigo, corta o feixe de trigo e tá aqui uma pedra, alguma coisa, ó, e você vai batendo o trigo para tirar os grãos do molho de trigo que você cortou. Deixa eu falar para você. Estava tendo gado destruindo tudo, estava ou não estava? A Amalequita destruindo tudo, estava ou não estava? Ninguém está entendendo. Midianita destruindo tudo, Oriente destruindo tudo, mas tinha um homem que estava colhendo. Não dá para dar glória a Deus, não. Eu sei que não dá. Tá difícil, é a máscara, deve ser a máscara. Mas vou dizer para você, era tempo de luta, era tempo de guerra. O gado destruía tudo, o inimigo acampado, mas tinha um homem colhendo. Mas tinha um homem no período da colheita. Aleluia. Bendito seja Deus. Deixa eu pregar aqui para você. É tempo de luta, é tempo de guerra. Mas se eu disser para vocês que nessa igreja tem um povo que colheu em 2020, eu vou repetir. E se eu disser para você que tem Gideão colhendo em pleno 2020, em plena pandemia, o Senhor tem sido contigo, o Senhor tem sido com a tua família. Gideão continua plantando e colhendo em tempo de crise. O inimigo não tem nada. A nação de Israel perdida, a nação de Israel com fome nas covas, nos buracos escondidos, mas tem gente colhendo. Aleluia. Sabe por que está colhendo? Porque plantou na época da dificuldade, porque plantou. Aleluia. Enquanto todo mundo está dormindo na caverna, Gideão está de noite olhando a lavoura. Deixa eu ver se não tem praga, deixa eu ver se não tem inimigo, deixa eu ver se não tem Amalequita, deixa eu ver se não tem Midianita. Eu vou colher, disse Gideão. Quem quer plantar para colher em 2021? É preciso plantar, meu irmão. Sabe quem está colhendo aqui? É quem não parou, é quem não ficou em casa. É quem está colhendo aqui? É quem acreditou na palavra de Deus, é quem confiou, é quem não teve medo de ir no mercado, é quem não teve medo de vir na igreja, é quem não teve medo de adorar o nome do Senhor. Fica em casa, vai para a caverna e colhe o que depois? Depois colhe o que? Colhe o que? Eu quero ver você colher alguma coisa. Você não buscou a Deus, meu irmão. Você não tem depósito. Gideão está malhando o trigo, colhendo em ano de dificuldade. Eu não vou falar aqui, mas tem irmãos aqui que chegou para mim e falou: pastor, não foi a primeira vez de ano de dificuldade que o Senhor me abençoa.
Eu vou falar mais uma coisa aqui. É claro que nós não somos aqui materialista, mas teve, claro que não somos aqui apegados a material, mas que teve irmão que no material também, até no mundo material, Deus abriu porta. O que é de irmão que comprou casa própria nesse período? O que é de irmão que saiu do aluguel nesse período? O que é de irmão que casou nesse período? O que é de irmão, aleluia, aleluia, que Jesus curou nesse período, que Jesus deu vitória nesse período, que Jesus alegrou nesse período? E se você crê que hoje, ainda em 2020, Deus te enche, nesta noite Deus ainda pode te renovar. É tempo de colheita. Alabaçurimi calabaia. Receba de Deus a colheita do Espírito Santo. Aleluia. Vai malhar o teu trigo. Aleluia. Vai trabalhar, vai lutar, e Deus vai abrir portas sobre a tua vida. É tempo de colheita do povo de Deus. É muito gostoso, irmãos. O Senhor chega para Gideão e fala assim, ó, o anjo senta, dá uma sentadinha assim, olha para ele, e o anjo dá aquele sorriso e fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, dizendo assim: está todo mundo na caverna e você trabalhando, está todo mundo com medo e você está lutando. Ô irmão, você sabe o que é o perigo de você estar trabalhando na lavoura e os midianitas chegar? Te mata, meu irmão. Midianita chegasse, te matava. É muito pior que coronavírus. Cortava teu pescoço, levava teu gado, levava teu trigo. Mas Gideão estava trabalhando. Aleluia. O Senhor é contigo. Ele vai dizer: o Senhor é comigo, mas eu sou a menor família. O Senhor está dizendo assim: vai nessa tua força e tu vai libertar. Ó, o Senhor, verso 14. E então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele diz: não tem arma, não tenho capacidade, não tenho animais para cavalgar, não tenho flechas. Com que? Qual é a arma que eu vou usar? O Senhor está dizendo assim no verso 16: porquanto, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Qual é a arma de Gideão? A presença de Deus. Qual é a arma que eu vou usar? Você não vai usar arma, você não vai usar espingarda, não vai usar cartucheira, você vai só com a minha presença. Qual é a arma que tu vence o coronavírus? Presença de Deus. Qual é a arma que tu vence a crise? Presença de Deus. Se a presença de Deus descer sobre a tua vida, o medo vai embora, o pânico vai embora. Se a presença de Deus descer sobre a tua vida, eu serei contigo. Aleluia, dá para você sentir essa presença? Deus está dizendo: eu sou contigo na luta, eu sou contigo na enfermidade, eu sou contigo na prova, eu sou contigo na angústia. Você plantou e colheu, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Então eu vou convocar o povo. Muitos chamados. Convoca o povo. Eita glória, Deus é comigo mesmo. Olha o tanto de gente. 32 mil. Você está dizendo assim: peraí, na arma, irmão, o diabo sempre trabalhou com medo, pânico. Medo e pânico. O Senhor está dizendo assim: não pode ter medroso no meio da igreja. Não pode ter. Homens medrosos, não pode ter. Diga os medrosos que vão embora. Diga, não foi só chegar lá e falar assim, ó: diga aos medrosos e covardes que vão embora. Isso é que a Bíblia está escrito. Você não vai, está reduzido, está resumido, claro. Senão não cabia na Bíblia. Eu imagino chegando lá e dizendo assim, ó: gente, midianita é perigoso. Midianita é um povo valente. Eles sobem que nem gafanhoto. Vocês já estão vendo. Eles vêm que nem gafanhoto. A Amalequita é um povo terrível. Vocês sabem disso. Os do Oriente são um povo muito valente. Eles estão vindo contra nós. O Senhor nos chamou para ir contra eles. Só que você tem que ter coragem, porque você pode não voltar para casa, pode não ver sua esposa nunca mais,
Pode não ver seus filhos nunca mais. Então quem sentir medo, quem estiver assustado, pode ir embora. Seu Gideão, Deus abençoe. Seu Gideão, Deus abençoe. Todo mundo, seu Gideão, fica com Deus. É assim, mais ou menos assim. Covid-19 está até no saquinho do mercado. Aí tem irmã que pega o saquinho do mercado, a sacola, põe dentro do álcool. Ai, Jesus. Aí a irmã é crente. Alguém bateu no portão, a irmã, não posso abrir o portão. Tem Covid. Está dizendo assim, não serve. Não serve. Não dá, é covarde. Pastor, nós temos que vigiar. Não vamos para a igreja. Não vamos o dia que mandar fechar. O dia que mandar fechar, eu não sou doido desobedecer, eu não quero ir para a cadeia. Mas enquanto puder estar aberto, tem um pastor pregando aqui nesse altar. Tem um pastor dizendo que Jesus cura. Quem foi no mercado todos os dias aí que precisou? Fui no mercado, comprei, fiz campanha, busquei a Deus em alguns lugares. Sabe por quê? Não podemos ter pânico. Não podemos. Medroso. Como é que é um pastor medroso, pelo amor de Deus? Como é que é um obreiro medroso? Eu estou morrendo. Eu acho que é Covid, eu vou morrer. Irmão, morrer você vai de qualquer jeito mesmo. Mas você precisa buscar a Deus. Medrosos e covardes, vai embora. Quem sente que o Covid foi um negócio desse mais ou menos? Medroso e covarde, vai embora. Sumiu tudo. Acabou os obreiros. Acabou. Nunca senti tão pouco obreiro desse jeito. Foi o tempo mais difícil. Está a igreja? Está difícil? Cadê? Só que tem uns valentes aqui entre nós. Olha que você, olha valente aí, olha que valente aí. Olha que valente aí. Jaque Isaac está ali, companheiro. Papai dele, um guerreiro que Deus levou esses dias. A saudade é grande. Tem foto dele aqui, né? Chegou lá, o médico falou assim: é Covid. Ele falou: não é Covid. Meu pai não tem Covid. O exame está aqui, não tem Covid. Ah, não, mas ele internou aqui. Nós pedimos outro exame. E porque nós pedimos um outro exame, ele vai ser enterrado como suspeita de Covid. Sabe como é que significa isso? Saco preto. Amarrado com saco preto, caixão fechado. Jaque Isaac olhou para ele e disse assim: doutor, nem que põe ele numa câmara fria. Nós queremos o resultado do exame. Meu pai não tem Covid. O Jaque Isaac já passou muita luta. Ele nunca ligou para mim para pedir uma oração. Mas aquele dia ele ligou, mandou uma mensagem: pastor, nos ajude em oração. Não deixa o diabo roubar do meu pai, roubar da família. Não do meu pai não, porque ele já está com Cristo. Mas roubar da família o direito que é nosso de velar o nosso pai. Eles estão querendo colocar Covid. Não deixa, pastor. Foi a palavra dele, de um filho aflito. Não deixa, pastor. Me ajuda em oração. E nós entramos em oração. Entramos em oração. A mãe dele chegou para o médico e falou: vocês estão olhando para a cor da pele, para a nossa aparência, e achando que nós somos bobos. Mas você tem um CR, você tem um documento que autoriza você a trabalhar, e você precisa. Você tem que honrar o seu compromisso. De repente Deus pôs a mão do Senhor, preparou pessoas que ligaram para aquele médico. No prazo de poucos minutos, o exame que era 7 dias saiu pronto, negativo. E nós fomos para lá e fizemos um culto maravilhoso no velório do nosso irmão. Aleluia. A Covid não calou a boca dele, ele cantou, aleluia, ele glorificou a Deus naquele culto, ele pregou, o pastor pregou, o outro pastor pregou, e nada nos calou. Aleluia, aleluia, bendito seja Deus. Diga aos medrosos que vão embora. Aí fica aí os corajosos. Quantos ficaram? 10 mil corajosos, é isso mesmo? 32 mil, 22 mil vai embora, 10 mil. Tem muito ainda. O Senhor está peneirando esse Brasil. Quem sente isso aí, meus irmãos? Está dando uma peneirada para ver quem é de Deus. Agora tem que vigiar. Só vai ficar de pé quem vigiar. Vai para a prova da vigilância agora. A prova da vigilância. Cai mais 9.700. Sobra 300. A Gideão falou: Senhor, quais são as armas? Ele falou: as armas são buzinas, trombetas. Qual é a arma do crente?
palavra. Crente que não lê Bíblia, meu irmão, vem a luta, ele não tem o que recorrer. O crente que não lê Bíblia, a luta bate, porque só se alimenta quando ouve alguém pregando. Mas na hora que não tem ninguém pregando, ele morre. Mas quem tem a Bíblia no coração, aleluia, quando vem a luta, vem o versículo, vem o refrigério, vem a prova, vem uma palavra de Deus no coração. Quem já passou por luta, e no meio da luta, vem um versículo no teu coração e te confortou. Quem já passou por isso? Ah não, ninguém entendeu. Você está no meio da luta, não dá para pegar a Bíblia está no carro, você está lá no hospital, está difícil, de repente você ouve uma voz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Teve um dia que eu estava no hospital, num momento difícil, a família, a esposa internada, as crianças no berçário. A luta apertou, eu entrei dentro do banheiro do hospital do Odete Valadares, na Avenida do Contorno, em BH, e disse: Senhor, não tem pai aqui, não tem mãe, o meu pastor está viajando, e nem crédito para colocar no telefone eu tenho, mas o Senhor ainda é Deus, e o Senhor vai fazer uma obra. E ele falou: o choro dura uma noite, mas ao amanhecer vem alegria. Aleluia, não deixa o medo te parar, vai plantar, vai a luta, vai a prova, e tu vai colher em tempo difícil. Amém, meus amados? Gideão com 300 vai à guerra. Com 300 vai à guerra. Uma tocha acesa dentro do cântaro. É isso mesmo? Uma tocha acesa, um vaso de barro. Olha as armas, irmão. Vaso de barro. Tocha acesa dentro do vaso. Um vaso de barro, uma tocha de fogo dentro, para ninguém ver. Aleluia. Quem olha para você não sabe que tem fogo dentro de você. Você é o vaso de barro, mas dentro de você tem uma tocha. Aleluia. E quando é que essa tocha aparece? Quando o vaso dá sinal que vai ruir, quando o vaso está quebrando, é quando a luta bate, que o vaso está desmanchando, que o fogo de Deus acende na tua vida, e todo mundo olha para ele e diz: ele é um homem de Deus. Olha aí, o vaso quebrou, a luta bateu, mas o fogo continua aceso, continua brilhando na presença de Deus. E aí Gideão tem vitória, ele ganha essa peleja, plantando em tempo de dificuldade. Sabia que tem muita gente que Deus abençoou muito nessa pandemia? E o Senhor vai nos dar vitória. Mas não seja medroso não, irmãos. Não seja medroso não. Não para não. Não para de vir para a igreja não. A igreja é o melhor lugar dessa terra. Não tem lugar melhor do que esse aqui não. E vem ouvir verdade. Não vai ouvir amaciador de carne não. Não vai ouvir pastor que é amaciador de carne. Eis que eu estou vendo, está vendo coisa nenhuma. Eis que tu não tem nada. Nós estamos passando nessa luta porque nós pecamos. Quem sente que nós falhamos como igreja? Não estou dizendo aqui nós, a igreja é uma placa, mas nós como igreja, nós falhamos. Nós deixamos de fazer o que tinha que fazer a nível mundial. E por isso Deus permitiu essa luta. Mas se nós buscar a boca no pó e clamar, o céu se abre e a glória de Deus manifesta. Uma salva de palmas para Jesus, bem gostosa. Em pé ainda, queridos. Em pé ainda. Vamos agradecer a Deus agora por tudo que Ele te deu. Vamos agradecer a Deus pelo ano de bênção que Ele te deu, de vitória. Meu Deus, tanta coisa que o Senhor fez por nós esse ano. Tantas coisas boas. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, aqui está o teu povo, Senhor. Ó Pai da glória, Pai de amor e bondade, Pai de misericórdia. Senhor, renova a nossa vida na tua presença. Renova a nossa vida na tua presença. Renova na nossa vida na tua presença, para a glória do teu nome.